Professor, Prova. WhatsApp. Tá certo? Test. For test. The test. T-E-S-T. Ah, entendi. Professor, WhatsApp. What's up, tá certo? What's up é e aí, beleza. É uma expressão que significa e aí, beleza. Eu já expliquei para vocês, eu acho. Pessoal, vamos lá, chamada, né? Não precisa Professor, colocar vai tantas cair caso vezes. genitivo? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo? Não, vai ser só os adjetivos possessivos, somente, tá bom? Adjetivos possessivos, que é o que a gente está vendo até agora, que a gente basicamente finalizou na aula passada, né? A gente está agora no suplemento, mas é caso adjetivos possessivos, certo? Eu queria, pessoal, só dar umas dicas para vocês, está na hora da prova. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: aproveitem o tempo de vocês, tá bom? Vocês têm de 1 hora até as 4. Peço uma coisa para vocês: não façam em 20 minutos, tá? Nada de fazer em 20 minutos. Você tem 4 horas para fazer praticamente. Sabe o que é que você faz? Vou até dar uma dica que eu dei pro sétimo. Como está dividido por área, você pode fazer o seguinte: você pode fazer assim, as 2 questões de inglês, terminou de inglês, vai passear, vai olhar para o céu, olha para as nuvens, olha para os passarinhos, toma água, depois tu volta, faz as 2, sei lá, de artes, aí depois toma alguma coisa, toma um café, vai tomar água de novo e vai continuar fazendo o resto. Não faça de uma vez para você não se sentir pressionado. Aproveite que você tem uma tarde inteira, são só 10 questões. Então, você pode ir quebrando o tempo, tá certo? Professor, uma dúvida. A partir de 1 hora já vai poder fazer o simulado. A partir de 1 hora, quer dizer, a prova, a partir de 1 hora eles liberam. Sim, o link que vai ser mandado para o coordenador vai ser nesse período aí, de 1 hora, 1 e pouco, até as 4 e tanto. Vai ser o mesmo horário da aula. Então, nós temos, o bom é que nós temos, por exemplo, de 1 às 2, de 1 às 3, aí as 2 últimas horas a gente faz. E dura cerca de meia hora só para fazer. Pronto, essa dica eu dou. Tem gente que tá fazendo muito rápido e talvez não tenha se sentido pressionado e feito alguma coisa errada. Só quero dizer que tenha calma, tá certo? Não precisa, você pode ler o material com calma, antes de fazer, dá uma olhada, assim. Não se pressione. Aproveite o tempo, certo? Vamos lá, né, pessoal? A gente vai para a página 49, tá bom? Livro, página 49, que é onde a gente estava, né? A gente começou no tópico de suplemento, tá bom? A gente vai continuar a partir dele. A gente estava fazendo o quê? A gente estava vendo algumas traduções que a gente dá para essas palavras. São palavras muito comuns no inglês, tá certo? A gente vai tentar explorar um pouquinho mais os usos dela. Professor, nós já vimos o what, que é usado para falar sobre coisas, o que, Exato. E o who, que é usado para falar de pessoas, quem. Exato. Nós já vimos esses dois. A gente vai continuar com o where, certo? A definição do where em inglês que o livro está dando é a seguinte: you use where to ask about place. Ou seja, você usa where para falar sobre lugares. Place pode ser lugares, espaço, tá? Para falar de lugares. Então, a tradução de where, você pode simplesmente traduzir como onde, certo? Onde. Então, aqui a gente tem what, o que, who, quem, e where, onde. Aí você vai anotando, né? Você já sabe como é que funciona. Aí a gente tem o de baixo, fala assim: you use why to ask about a reason, tá? Reason vem do inglês, quer dizer razão ou propósito, tá? Geralmente a gente traduz como razão ou explicação, traduzindo a frase inteira, né? Você usa why para perguntar sobre uma razão, quando eu quero descobrir a razão de alguma coisa. Por exemplo, eu comecei a aula perguntando para o Timon o seguinte, vou até colocar aqui no chat. Foi a pergunta que eu fiz para o Timon. Quando o Timon falou assim, I'm sad, eu fiz a seguinte pergunta para ele: why are you blue? Eu usei blue como sinônimo de sad, mas eu perguntei isso aqui para o Timon. Why, desculpa, é com Y, não tem CA, certo? Digitei sem querer. Why are you blue? Ou seja, por que você está triste? Eu estou perguntando a razão pela qual o Timon disse que estava triste. Então, o why, a gente pode traduzir ele como por quê, tá? Ou por qual razão, por quê. A gente usa sempre para fazer perguntas nesse sentido. Por que isso, por que aquilo? A gente começa a frase com why. É a pronúncia super fácil, né? Como se fosse U-A-I. Why, né? Muito facinho. Vamos lá, para a próxima.
A última diz o seguinte: you use how to ask about manner, tá? Manner quer dizer modo ou jeito, tá? Modo ou jeito. Então, basicamente, traduzindo, quer dizer o seguinte: você usa how para falar, para perguntar sobre um modo ou um jeito. Então, a gente poderia considerar a palavra how, a tradução, como, tá? É por isso que a gente tem aquela famosa perguntinha, né? How are you? E a gente traduz como está você. Exatamente, porque o how a gente usa para se perguntar sobre o modo das coisas, né? Como você está indo, né? Usado para perguntar sobre modo. E sobre modo, maneira. A tradução literal de how é como, tá? Você pode colocar aí do lado. How é igual a como. E quando eu pergunto como está você, eu quero saber do jeito que você está. Como vocês têm andado, como é que está sendo o modo de vida, como é que você está se sentindo. Tá? É o jeito, é o modo. Bom, então fechando a gente tem o seguinte. What significa o quê? Who significa quem. Where significa onde. Why significa por quê. E how significa como. Na verdade, faltou uma que o livro não colocou, mas eu acho importante compartilhar para vocês. Na verdade, faltou uma, faltou duas, mas o livro não colocou. Pelo menos no meu não apareceu. Que é a palavra Professor, when. pronuncia how, é how ou é how? How ou How. how? Se Eu você sempre for disse pegar... how are you. Eu sempre dizia assim, é how are you, né? How Ó, are pronto, you? detalhe. Dica de pronúncia para você. Geralmente no inglês americano e no britânico é how mesmo. Canadense fala how, tá? Do mesmo jeito, é muito... A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra house. Por exemplo, a gente aprende a falar house, e a gente acha que house é a única maneira certa. Mas se você for ouvir um canadense falando, por exemplo, ele vai falar house e não house, tá? Então, cuidado com essas pronúncias que você acha que é sempre do mesmo jeito. Dependendo do país, a pronúncia pode variar. Eu lembro que até escocês, se você for ouvir um pouquinho de inglês, escocês, eles falam house também. Por exemplo, a palavra about. Americano e britânico fala about, mas um canadense vai falar about. A mesma coisa com how. A gente fala how, It's mas não about tá errado. time. Mas não tá errado você falar how. Só vai soar estranho se tu estiver falando para um americano e para um britânico. Mas tu fala isso para um canadense, ó, tá ok, não vai ter problema nenhum. Certo. E professor, então, quais são os outros que o senhor. Quais são os outros que está faltando? Pronto, vou colocar, tá? When significa quando, certo? Você pode ir acrescentando aí. When significa quando. Vou até deixar no chat a definição toda, né? When é quando. E a gente tem o último que faltou, é which. Não sei porque que o livro colocou, mas são clássicos. Você estudar um, você estuda todo de uma vez. Que pode significar qual, ou às vezes o que, mas a melhor tradução é qual. Deixa eu colocar aqui. E o which, certo? Você pode até colocar no cantinho aí do seu livro, arruma um espacinho, aí você coloca. When e which, tá? Então, quando é que a gente usa essas palavras? O uso principal delas, eu vou até apresentar uma tela para explicando isso aqui para vocês, tá? Vou explicando e escrevendo. Deixa eu abrir aqui uma tela. Vocês estão visualizando já? Vocês me confirmam aí. Não. Sim. Pessoal, isso vai estar no Google Sala. As anotações eu posso deixar lá. Certo, aí não precisa anotar agora. Deixa só quando for depois. Você pode só observar, certo? Vamos lá. A gente geralmente usa essas palavrinhas para fazer perguntas. E o detalhe, é como se essas palavras, todas essas aí, elas fossem meio que prioridade numa pergunta. Toda vez que tu vai fazer uma pergunta, elas têm que estar primeiro. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase, eu vou pegar uma frase sem essas palavrinhas. Vou pegar o seguinte. Colocar na afirmativa, uma frase simples na afirmativa, vou transformar na interrogativa e depois vou acrescentar essas palavrinhas para a gente ver como é que vai funcionando, tá? You are, vou colocar assim, her father, né? Uma afirmação. Você é o pai dela. Se fosse transformar isso aqui em pergunta, utilizando lá o que a gente aprendeu sobre o verbo to be. Are you her father? Beleza, transformei em pergunta. Aquela mesma coisinha, eu peguei o verbo to be e coloquei antes do sujeito. Quando a gente vai colocar uma pergunta com
what, ou com where, when, elas são meio que prioridades, tá? Não importa, você nunca vai colocar o verbo to be na frente da frase, se nessa frase existir qualquer uma dessas palavras. É como se elas tivessem prioridade. Como, por exemplo, se eu dissesse isso aqui. Who is your father? Quem é seu pai? Olha que o verbo to be ele foi colocado antes do sujeito, mas no caso who ele tem que estar primeiro. Essa é só a primeira observação que a gente tem. É como se essas palavras, você não pode, numa pergunta, ter nada antes dela, certo? Elas sempre são as primeiras. Professor, então você está dizendo que como é que se chama? Os suplementos, eles não podem haver, não pode haver palavras antes deles, né? Eles sempre devem iniciar uma palavra, uma frase, né? Exatamente. Tá? Isso não é interrogativo, tá? Isso aqui quando tu tá fazendo uma pergunta. Ei, professor, Certo? uma coisa, me veio uma dúvida na minha cabeça. Nós, no português, né? Nós temos diferentes porquês para cada frase. Mas no inglês, nós vimos que why, né? Que porque em inglês é why. Aí existem diferentes whys no inglês, assim como tem diferentes porquês. Sim. Ótima pergunta, Taimo. No português a gente tem 4 porquês. No inglês a gente só tem 2, tá? Vou até deixar no chat. Nós temos 2 porquês no inglês. A forma de entender é até mais fácil do que do português. A gente tem o why e a gente tem o because. Assim. Because. Why e because. Quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa o outro? O why, geralmente tu usa para perguntar. Tu faz uma pergunta, por exemplo, por que você está triste, Taimon? Se fosse fazer essa pergunta aqui. Why are you sad, Taimon? Deixar no chat também essa pergunta. Why are you sad, Taimon? Por que você está triste, Taimon? Então eu estou usando why para fazer uma pergunta. Por que você está triste? Aí você vai responder. Você quer dizer o seguinte. Porque eu estou preocupado com o teste. Aí você vai começar because I am. Você coloca aqui, por exemplo, upset, né? Que é preocupado ou angustiado. With the test. Sim. Pronto, é quase um diálogo, né? Why are you sad, Time? Por que você está triste, Time? Aí o Time vai lá e responde, because I am upset with the test. Porque eu estou angustiado, Então, estou preocupado com o texto, com a prova. Então quer dizer que o why é usado para perguntar, because é usado para responder. Basicamente só isso. Só isso, Time. Só tem 2 porquês no inglês, a gente não vai ter outros porquês, tá? Só why e because. Pronto, vamos continuar aqui no quadro. Eu ressaltei essa informação de que essas palavras precisam ficar no começo porque a gente tem uma espécie de conflito de tradução com português em alguns casos específicos. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase em português, certo? Por exemplo, pelo que você está procurando. É uma frase super simples. Pelo que você está procurando. Uma pergunta, né? Se a gente fosse traduzir, passar para o inglês, palavra por palavra, esse pelo aqui seria o for, que ele pode ser traduzido como pelo. Esse que é o mesmo que o what, tá? O what é o que ou que. É porque no português a gente usa muitas vezes acompanhado do artigo. Mas entenda que esse what é o que ou que. Maiane, por quê, tá? O professor Because tá travado. O professor tá travado. Quer dizer, eu não tô vendo. Não tô vendo nada. Pronto, voltou agora. Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Não, tá meio que. Tá meio que na pausa. Não tem nada se mexendo. Tipo, tá pausando, tá rachando. Tá não. Deixa eu ver aqui se alguém com a internet ligada. Deixa eu só ver aqui. Um segundo. Oxi. Pronto, pessoal. Seguinte, vamos lá, Caio, deixa eu te explicar, tá? Vou colocar a tradução para vocês no chat, para não ter dúvida, tá? Esse why quer dizer por quê, tá certo? Por quê?
E because também quer dizer porquê, só que é o porquê que a gente usa para responder, tá? As duas coisas significam a mesma coisa. Why é porquê e because é porquê também. A diferença é que why você usa para fazer uma pergunta. Por que você está triste, Taimon? Estou usando para fazer uma pergunta. Why are you professor, sad? Professor, eu tava tentando escrever because, porque, só que eu tava escrevendo because que Isso. nossa, agora que eu Só você percebi. entender que é a mesma coisa, tá certo? A tradução é a mesma, tá? Why e because. Um é para pergunta e outro é para resposta. Mas a tradução é os porquês, né? Mas vamos lá. O que eu estava explicando? Eu tinha dado aqui um exemplo no inglês em que a gente Então, muitas vezes professor, encontra... só vai poder repetir a explicação, né? Que eu não havia entendido também. Pronto. Seguinte, o que eu estava falando? Eu estava falando que essas palavras, elas têm uma espécie de prioridade. Elas sempre devem vir no começo de uma pergunta. Aqui a gente tem alguns conflitos de tradução, porque em português é possível a gente colocar alguma palavra antes delas. Por exemplo, o que? A gente poderia colocar essa frase aqui em português, né? Pelo que você está procurando. É como se a gente estivesse colocando esse pelo, que é uma preposição, antes do que. No caso, se a gente fosse traduzir isso aqui literalmente para o inglês, a gente traduziria assim: For what you are looking. Looking. Você pode dizer, professor, mas você acabou de dizer que a gente não pode ter nenhuma palavra antes do what. E é verdade. É por essa razão que toda vez que a gente vai, em português, né, a gente coloca uma preposição antes dessas palavras, em inglês, qual é a tendência deles? Eles pegam essa preposição e eles tiram aqui do começo e colocam lá no final da frase. Por isso que é muito comum esse tipo de pergunta. What are you looking for? Desculpa, eu troquei sua ordem, tá? What are you looking for? É como se a preposição que em português, quando a gente traduz, fica no começo, muitas vezes os ingleses colocam no final da frase. Tudo isso para que não tenha nenhuma palavra na frente do what, certo? Quando a gente vai traduzir, a gente traduz assim, pelo que você está procurando. Só que o pelo, que é a preposição, é como se ela estivesse bem aqui, ó, lá no for, certo? Eles colocam no final da frase, só para não colocar nada antes do what. Vocês entenderam a ideia? É só uma observação. Sim, quer dizer que não é tão comum. essas são regras. Eles levam a sério isso de tipo o super. Como é que nós devemos chamar, professor? Estou chamando de Pronto, na verdade, suplementos isso porque aqui dizem. a gente pode chamar de pronomes relativos, tá certo? Vamos chamar de pronomes Então, relativos. Então, tudo isso é para evitar que os pronomes relativos estejam atrás, né? Quer dizer, haja outra palavra atrás dos pronomes relativos. É por isso que qualquer outra palavra que venha antes no português vai para o final da frase no inglês. Exatamente, tá? Mas é isso aí, tá? É um detalhe só de tradução, tá? Eu posso até dar só mais um exemplo, só para a gente reforçar de vez, quando eu digo a seguinte frase. Uma frase até semelhante, né? Pelo que você está lutando. Vamos pegar aqui o verbo lutar, tá? Só um exemplo. Pelo que você está lutando. Quando a gente for colocar no inglês, a gente tende a fazer isso aqui, né? For what are you fighting? Pra gente faz sentido, né? Porque a gente tem o pelo aqui, e o pelo aqui também tá no começo, né? Que é o for. Só que, né, no inglês, eles levam isso, como eu disse, bem a sério, né? Eles pegam esse for e botam lá pro final. Olha aí, o bicho moveu errado. Tô apanhando do Word só um instante. Pronto, eles colocam lá pro final. Por isso que a frase fica assim. What are you fighting for? Se a gente fosse traduzir essa frase aqui, literalmente para português, ficaria estranho, né? O que você está lutando pelo, né? Fica uma ordem meio estranha. Mas isso daqui, eles só fazem isso justamente como eu falei, para que não tenha nenhuma palavra antes desses pronomes relativos. Esse what are you fighting for tem dois significados. Diga lá, Time. Pelo que Desculpa. você está lutando ou por que você está lutando. Não, basicamente é pelo que. A gente traduz como pelo que você está lutando. Tá? É sempre pelo que, tá bom? Pronto, tá? Isso aqui foi só uma observação, só pra gente saber mesmo, tá certo? Vamos lá, vamos continuar nessa questão número 1. É super simples, vocês vão ver que vocês vão fazer isso aqui com toda a facilidade do mundo. Vamos fazer a questão 1, tá certo? A gente já tem as observações. A questão diz assim: Create more questions with the double weight questions, then answer them. Traduzindo, né? Crie mais
questões, né, mais perguntas com esse WH, questões com WH, ele está se referindo aos pronomes relativos. Porque todos eles basicamente começam, a maioria deles, com WH. Então, muitas vezes eles falam double H questions. Mas é a mesma coisa, tá? Pronome relativo, é só um nome diferente. Então, você vai fazer o seguinte, você vai criar mais questões com essas palavras e respondê-las. Por exemplo, isso aqui eu posso ir fazendo com vocês aqui. Ele está dando um exemplo da letra A, que está escrito o seguinte. What is your name? Qual é o seu nome? Aí ele vai responder, my name is Neymar. Ou seja, ele elaborou uma pergunta com o que ou qual e depois respondeu. E desculpem, tá, pessoal? O what também pode significar qual, tá certo? É o que ou qual também. Desculpa, eu não tinha colocado essa informação. Pronto. Isso é só um exemplo, Maiane. Já está respondido, é só para dar um exemplo, tá? Só acrescentem a tradução, tá? Que o what é o que ou qual. Pode ter as duas Professor, traduções. mas você não havia dito que which Which, era sim. qual? E tá? O which geralmente você usa para falar de duas opções. Por exemplo, qual, por exemplo, alguma pessoa coloca duas comidas na sua frente e a pessoa vai te perguntar, qual você prefere? Which do you prefer? Qual você prefere? Você usa which nesse caso. Porque quando você vai falar de opções para escolher, você usa which. O qual do what não é no sentido de escolher, tá certo? Mas o which ele se traduz como qual também. São duas traduções iguais, só que tu vai usar em contextos diferentes, certo? Which é para escolhas e o what não é para escolhas. Certo, Time? Mas a tradução é a mesma, tá? Você pode traduzir como qual O mesmo. which é usado para escolhas, o qual. Isso. Mas o qual de what é para quê, então? Ele é genérico, ele é bem genérico. É igual aqui, qual é o seu nome? Eu não estou te dando opções, eu não estou dizendo, qual é o seu nome? Se é Pedro ou é João. É uma pergunta genérica. Qual é o seu nome? Aí você usa o what, porque ele é genérico, ele não está te dando opções. Diferente do which, que você geralmente usa para falar de opções. Certo? Essa complicação ela só existe no português, porque a gente traduz, a gente usa qual nesses dois casos. Mas para o inglês eles não têm essa dúvida, porque o what para eles é como se você estivesse perguntando literalmente: que é seu nome? O que é seu nome? Tá? Essa confusão só existe na tradução do português, mas para eles o what ele não significa qual, no fundo, de escolha. É a gente que usa qual para outras coisas. Mas no fundo ele é como se eles estivessem te perguntando: o que é o seu nome? Entendeu? É porque pra gente fica estranho e por isso que a gente traduz como qual é o seu nome. Certo, Time? Ok, pessoal. Só questão de tradução mesmo, tá? Vamos lá. A letra B, a gente tem esse who, tá? Esse who significa quem. Eu até dei um exemplo no slide, tá? Como é que vocês poderiam elaborar uma frase com quem? Você pode colocar em português, a gente pode passar para o inglês. Com when? Com when? Com quem? Tá dizendo? Quem, que é who, que é a letra B, tá? Ah. Com a palavra who. Who is he? Pô, é uma ótima opção. Quem é ele? Você poderia, vamos lá, vamos colocar várias opções. Who is he? Quem é ele? Boa, Maiane. Pode ser também. Quem é você? Who are you? Who are you? Então, poderia ser assim. Who are you? Quem é você? Já Professor, coloquei, Maiane. Oi. professor, como é que estamos em inglês? Estamos. É o verbo to be. Tipo, nós estamos. We are. Porque o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Certo? Então, estamos é o verbo to be também. É que eu estava pensando em uma para where. Eu pensei em tipo, where aí estamos? Onde estamos? É o que eu estava pensando. Seria where are we? Onde estamos? Pronto, Samantha. Uma boa, você pode colocar assim. Who is she? Só não esquece do is, tá certo? Porque o is, ele é o verbo to be. E a gente não pode faltar, já que a gente está perguntando quem é ela. Tá? Então esse is é o verbo to be. Professor, olha no chat. Olha quem botou primeiro que o senhor. Who are you? Tell me more about yourself. Olha embaixo do que eu... Então, tô vendo, tá? Quem é você? Conte-me mais sobre você. Tudo certo, o Caio?
Mas vamos lá, você pode colocando mais opções de perguntas com who. Who are you? Você pode colocar uma coisa mais elaborada, tipo, quem é seu melhor amigo? Como é que ficaria? Professor, a gente is... precisa colocar só uma, né? Só uma frasezinha, né? É, só um. Eu tô aqui elaborando várias para te dar várias opções. Who is your best friend? Poderia colocar isso aí também. Quem é o seu melhor amigo? Pode ser. O Caio, já foi essa. Who is he? Quem é ele? Is she your friend? Ele é seu amigo? Certo. Mas lembra, a intenção é para a gente fazer perguntas usando who, tá certo? Então vamos focar só no uso dessas palavrinhas. Pronto, Caio. Who is your wife? Quem é a sua esposa? Show. Certíssimo. Então tá aí, a gente tem várias opções, tá? Se você aí quer alguma opção para colocar para responder, tem várias opções que a gente deixou aí no chat. A letra C, a gente precisa. Pronto, Samantha, boa. Quem é, no caso, você poderia dizer o seguinte, quem é o seu namorado? Ó, tá faltando a palavra seu, que lembra, a gente tá vendo isso aí nos possessivos, né? Você poderia dizer o seguinte, Samantha, who is your boyfriend? É como a gente traduziu, esse your, ele significa seu. Então, quem é seu namorado? Ou então você poderia até variar, podemos até brincar usando os possessivos que a gente aprendeu. Quem é o namorado dela? Você poderia colocar assim, who is her boyfriend? Who is her boyfriend? Quem é o namorado dela? Certo? Então dá para ver que a gente pode até misturar os conteúdos se a gente quiser. A gente consegue pegar os possessivos que a gente estava estudando e somar eles aqui com os pronomes relativos. Isso aí, muito bem. Pronto, na letra C com o where. Ficaria assim mesmo, Taimon. Onde nós estamos? Where are we? Where are we? Onde nós estamos? E detalhe, como a gente está fazendo uma pergunta, lembre sempre daquele conteúdo que a gente aprendeu no capítulo 2, tá? Que era a formação das perguntas com o verbo to be. Você faz o que com ele? Você coloca ele antes do pronome, tá certo? Então, por isso que eu estou colocando where are we. Por isso que quando é a forma interrogativa, você troca a posição das palavras, como são dos pronomes. Exatamente. Pronto, a sua frase ficou ótima, Caio. Professor, Por isso, eu fiz uma... Quando vamos... Professor, fiz uma com N, mas ela não faz sentido, não. A gente chega lá, tá? Vamos fazendo aos pouquinhos. A gente tá no where, tá certo? Que é onde. Onde ela está? Boa, Maia. Deixa eu colocar aí. Where, que é a palavra onde. O verbo está, que é o verbo to be, is she. Aqui ele vai ser ambíguo mesmo, tá? Where is she? Onde ela está. Lembra, o verbo to be ele é ambíguo, porque ele tem dois sentidos. Ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Então você poderia usar o verbo to be nesse caso também. Pode, claro que pode, Maia. Where is she? Onde ela está. No caso aí do Caio. Where is he? Onde ele está. Muito bem, Caio. Muito bem. Bom, vamos lá. Tá bom, a gente tem várias opções com where aí. Vamos variar. Vamos agora com o when, na letra D. Vamos fazer frases com quando. Esse vai ser o mais difícil. Quando você chegar. Nada. No caso, quando você chegará, né? Eu acho que é tipo no futuro. Quando você chegará. Essa vai ficar um pouquinho complicado. Pessoal, havia botado when let's go. Quando vamos lá? Pronto. Um detalhe, Taimon. Sei que a gente não estudou isso, mas let's go geralmente você usa somente para falar, para você convidar uma pessoa. Tipo, let's go, vamos. Mas geralmente você não usa em outro contexto. Você não coloca dentro de uma frase, por exemplo, esse let's go. Ele geralmente é só um convite rápido. É como se fosse uma frase pronta para você dar para alguém. Let's go, vamos lá. Tipo assim, tá? Geralmente a gente não usa em outros contextos. É só de convite mesmo. Ó, essa aqui que eu coloquei, né? When will you get? Ou seja, quando você chegará. Tá pegando aqui a frase da Maiane, usando when. A gente só não vai entrar muito em detalhe nesse will, porque vocês vão estudar esse will no 7º ano, tá certo? Mas esse will, ele indica futuro. Tá? A gente vai chegar lá. O foco nosso aqui é só usar a palavra when. Vamos lá, outra sugestão que vocês podem colocar no chat, com o uso de when.
E professor, lembrando que eu tô colocando só a frase em inglês. E o que significa mesmo when will you get? O que Significa significa? quando você chega. É uma pergunta, né? When will you get? Quando você chega? Ou quando você chegará? Né? Dando uma ideia de futuro. Quando você chegará? Então, Caio, a gente vai... Professor, como seria, tipo, ser uma coisa? When back you for house? Tipo, quando você volta para casa, seria assim? Pronto. Foi boa, mas a gente não tá estudando. É porque assim, a gente tá puxando alguns conteúdos que não foram vistos, mas eu vou ajudando, a gente vai estudar ele nos próximos capítulos. Quando você chega para casa, ficaria assim, ó. What do you come back home? Ou at home, né? Ficaria assim. A gente tá usando esse do. A gente ainda não estudou, mas quando você vai fazer uma pergunta, a gente usa esse do. When do you come back to home? Quando você chega, ou quando você volta, desculpa, para casa. Tá? Mas é porque a gente não estudou ainda. Próximo capítulo, se eu não me engano, a gente vai estudar isso, certo? A maneira que eu utilizei está errada. Caso. Qual? A Não, maneira não é que eu errado. disse está errada. Não, no caso é questão de conteúdo que nem foi visto ainda. Porque assim, a frase ela tá exigindo um nível de conteúdo que não foi visto ainda. Mas eu tô aqui para ajudando vocês mesmo. Pronto, mas vamos lá. Você disse que já sabe o will, a gente vai estudar um dia, tá certo? Vamos pro próximo, tá? Esse when é difícil mesmo. Vamos pro how. Vamos lá, vamos sugerir palavras, frases com how. Muito bem, Miami. How are you? O que mais que a gente poderia usar? How are you? Quer dizer, how he you? Como ele está? É assim que seria? Não, né? Pronto, como ele está. Ficaria assim, ó. How, que é o como, né? Is he. Sim, Timon, porque a gente está falando de he e o verbo to be correspondente a he é is. Então, é how verdade, professor. is Eu coloquei you numa frase que se referia a ele. Nossa, eu errei. Não, sem problema. Vamos lá. Se eu quiser dizer assim, como ela está? How is she? How is she? De novo, usando o verbo to be correspondente ao pronome she, que é is. Se eu quiser dizer assim, como nós estamos? Ficaria assim. How are you? How are we? Como nós estamos? Como eles estão? Como é que ficaria? Ficaria assim. How are they? Assim. Tudo bem, Caio? How are they? Como eles estão? Isso aí dá para usar com todos os pronomes, esse how, né? Você pode até perguntar para você mesmo, como eu estou? Embora seja meio estranho, porque tecnicamente você sabe como é que você está. Mas se você quisesse perguntar para você mesmo, como eu estou, você colocaria assim, how am I? Como eu estou? Pronto, Maiane, existe. Pô, vamos colocar assim, ficaria assim. When is your birthday? Tudo bem, Maiane, um ótimo exemplo. Estava procurando um exemplo assim mais fácil. Professor, uma pergunta. How are they? Não seria, tipo, como eles são, no caso? Foi isso que eu falei, Taimo. O verbo to be, lembra, vamos colocar sempre na cabeça. O verbo to be ele tem dois significados. Ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Então ele tem duas traduções, tá certo? Então aí ele, nesse caso, pelo contexto, não tem como a gente traduzir como eles são. A gente, como é ambíguo, ele tem dois significados, a gente traduz como eles estão. Só guardando na cabeça, tá, Taimo? O verbo to be tem duas traduções diferentes. Então, como seria, tipo, como eles são, por exemplo, um exemplo. Do mesmo jeito. Meu amigo tem um filho, por exemplo. Eu pergunto, como ele é? Pois é, esse vai ser o complicado do inglês. Como você só tem um verbo para falar do verbo ser ou estar, vai se escrever do mesmo jeito. Então, você fala how are they, tanto significa como eles são, como também pode significar como eles estão. Não tem como você saber o contexto que vai te dizer se vai estar no sentido do verbo ser ou se vai estar no sentido do verbo estar. Entendeu? É diferente do português, porque em português a gente tem dois verbos distintos. A gente pode usar o verbo ser e a gente pode usar o verbo estar. Em inglês, infelizmente, não tem. Então, o verbo to be significa os dois. Então, nesse caso, vai ser uma única frase. Aí, dependendo do contexto, ele vai... Exato. É que a pessoa vai distinguir o que eu estou querendo dizer. É isso? Exatamente. Esse é um problema do verbo to be, porque ele significa duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ô, Maiane, o porquê desse your? Esse your quer dizer seu.
Lembra dos possessivos, né? Tá nesse capítulo. Your quer dizer seu. Então é como se você estivesse dizendo literalmente, quando é seu aniversário. É porque tem 2 or. Foi porque saiu 2, mas é só um, Maiane. Ok. Deixa eu colocar aqui, deixa eu consertar, certo? Mas é só um mesmo. Tô vendo 2 e or. Foi, saiu 2, mas é um mesmo. When is your birthday? Or, desculpa. Pronto, corrigi. Tá? Quando é seu aniversário? Certo? E por último, a gente tem o which. Esse vai ser difícil a gente fazer, eu posso até fazer para vocês para não ficar complicado. Pra nós acaba no or. No how, no caso, né? No Não tem which para vocês. Não, Não pra tem. mim não tem não, pelo menos. Pronto, então a gente não precisa. Vamos deixar só esse who, what, where, when e how. Fecha neles, tá certo? Esquece o which, ele realmente ele vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos ficar só nesses. Pronto, o que vocês acharam de entender assim a tradução dele? Vocês acharam difícil? Não muito. É complicado um pouquinho. É difícil pra mim, não é difícil. O detalhe, É um pouquinho assim, chato de decorar. esse vai ser o chato. Você vai ter que ler algumas vezes, É para você chato, decorar mas o significado. quando você decora é a coisa mais fácil do mundo. Mas Pronto, é o chato ponto de principal que você aprender. tem que ficar atento são as conjugações do verbo to be. Na verdade, é como se esse conteúdo, quando você usa essas palavras, esses pronomes relativos, você tem que ficar muito mais atento com a conjugação do verbo to be do que necessariamente com os pronomes relativos. Que isso é o que dificulta, certo? Então, a dificuldade ela não está nem na tradução da palavra por si só. Uma vez que você aprende, é fixo. O problema vai estar na gramática de você conseguir fazer uma frase com o verbo conjugado na forma correta e tudo mais. O difícil vai estar no verbo to be, na verdade. Pronto, Professor, pessoal. Oi. qual é o capítulo da prova pra gente estudar? É esse aí, dos possessivos, tá certo? No caso, esses pronomes relativos, que é o suplemento, ele não vai cair, tá bom? Vai cair só os possessivos. Os adjetivos possessivos. Professor, Oi, Caio. eu acho que a forma mais fácil de aprender inglês é decorar. Quando você decora o nome, você provavelmente nunca mais vai escrever e vai ser muito fácil aprender Na verdade, esse nome. sim, Ei, tem professor, razão. uma coisa, professor. Vai haver atividade ou vão ser só as anotações? Pronto, atividade para vocês, tem essa da página 48. É isso que eu tô pensando. Eu vou deixar ela. Como vocês têm prova próxima semana, eu queria deixar vocês focados na prova. Professor, página 48, a página ela tem a ver com 48 a isso. gente já fez. Página 48 Desculpa. a gente já fez. Tem atividade de 50. 50, é isso mesmo. Eu vou deixar para depois, tá certo? Estudem para a prova, tá certo? Fiquem só com a prova. Na volta a gente faz ela. Tchau, Certo? prof. Para não Certo, ter atividade professor. na Fique com Deus. própria trimestral. Tchau, professor. Tchau, tchau, tá seria certo? fique com Até Deus em próxima inglês? semana. Boa sorte para vocês, tá certo? Boa sorte na prova, Até próximo mês. que vocês conseguem. Tchau, Até o próximo mês, né? professor. É, Até mais. tchau. Professor, eu vou tirar 8. Saiu. Ah, Pelo menos eu vou tirar outro 10. Ei, Caio. Ei, Caio. Oi.